Fala galera do Direito Civil, mais uma aula maravilhosa da melhor matéria do mundo. Gente, para quem não me conhece, meu nome é Ana Silva e eu sou professora de Direito Civil aqui da Cultive. Hoje eu escolhi um tema bem bacana pra gente discutir aqui, que eu tenho certeza que incide na vida de vários de vocês e a gente acaba até ficando com dúvida para ver o que juridicamente pode ser feito. A matéria de hoje é dentro do direito sucessório sobre a vocação hereditária. Antes da gente começar a aula, respira fundo, toma um copinho d'água, leva o copo d'água com você no sofá, abre o Código Civil, gente, e daí a gente está pronto para começar. A legitimação para suceder é um tipo de capacidade especial. Não são todos que têm essa capacidade. As pessoas têm que ser herdeiras. Então essa legitimação especial, essa capacidade especial, ela se dá de duas formas, através da legítima e através daqueles herdeiros que vão ser chamados à partilha, através do testamento. Sempre levando em consideração, gente, sempre pensando aqui, quando falamos de direito sucessório, a gente não pode esquecer que o direito sucessório respeita bastante dois princípios. Primeiro, a lei, aquelas pessoas que foram instituídas pelo legislador para ter a transmissão dos bens a ela. Por outro lado, a vontade a vontade do testador também é levada em consideração quando ele estipula em seu testamento certos herdeiros testamentários. Por isso que nós temos aqui duas formas, os herdeiros legítimos e os herdeiros testamentários. O artigo 1798 abre o capítulo 3 dentro do livro 5, que fala sobre o direito das sucessões, falando sobre quem tem a possibilidade de ser herdeiro. Quem tem essa legitimação, essa capacidade especial para poder ser herdeiro de outra pessoa. Abrindo então com o artigo 1798, diz o legislador: legitimam-se a suceder as pessoas nascidas ou já concebidas no momento da abertura da sucessão. Só para você que está em casa não esquecer, a abertura da sucessão se dá com a morte. E olha que interessante, o 1798. Aqui ele diz que, no mínimo, a pessoa já tem que ter sido concebida para poder ter essa legitimação, essa capacidade especial para ser herdeiro. Aqui, também em relação a esse assunto, temos algumas questões a serem colocadas. Os herdeiros legítimos, então aqueles que estão previstos no 1798 com essas restrições, a gente pode falar que a pessoa já concebida, somente isso, ela já foi concebida, já é o suficiente para ela ter a legitimação de herdeiro, essa capacidade especial? A maioria doutrinária diz que não. O nascituro, aquele que ainda não nasceu, que ainda está lá dentro da barriga da mãe, carece de uma condição para daí sim virar herdeiro, para daí sim adquirir essa capacidade especial e poder ser herdeiro de certa pessoa. Qual é essa condição? É o nascimento com vida. Dependendo da doutrina que vocês estão se baseando, dependendo do que o concurso diz, usa, de literatura para vocês se basearem, cuidado. Existem autores que dizem que somente a concepção é o suficiente para já ter a legitimação como herdeiro, para já ter essa capacidade. Porém, a maioria diz que ainda não. Tem que haver o nascimento com vida. Vocês lembram quando vocês estudaram o comecinho do direito civil, aquela parte geral do direito civil? Quando que nasce a capacidade civil da pessoa? Quando que ela começa a ser um sujeito de direitos e de deveres? Toda aquela discussão de teoria natalista, concepcionista, aqui abrange exatamente esse artigo, o 1798. Então não é fechado, existe uma discussão doutrinária em relação a essa questão, se o nascituro tem o direito ou não tem o direito, antes de nascer com vida, de ter essa capacidade especial de ser herdeiro. Colocando na doutrina majoritária, a maioria doutrinária diz pra gente então que o concebido, mas ainda não nascido, ele ainda não tem essa legitimação especial. Então pergunto para vocês, o que acontece se
aquele serzinho morre antes de nascer com vida, existe um aborto espontâneo ou alguma coisa assim. O quinhão dele, que já ali estava separadinho para ele, volta ao monte Mora, volta ali ao espólio e vai ser dividido em relação aos outros herdeiros da mesma classe, ou seja, da classe imediata. É interessante isso porque parece que não tem muita aplicação prática, mas se pegarmos casos concretos, o monte dos outros herdeiros que já estão com vida acresce bastante coisa. Então tem que existir esse tipo de regra para a gente saber o que fazer no caso concreto. Segunda forma aqui de herdeiros, da nossa legitimação, está previsto no artigo seguinte, no artigo 1799, que são os herdeiros testamentários. Para quem que eu posso deixar meus bens? Através do testamento. Estes são os herdeiros testamentários e a regra muda um pouco. Diz o 1799, na sucessão testamentária podem ainda ser chamados a suceder. Para tudo, ainda podem ser chamados a suceder. Ou seja, todos aqueles que são herdeiros legítimos, podem também ser herdeiros testamentários. E mais esse rol que agora nós vamos ver inciso por inciso. Inciso primeiro, os filhos ainda não concebidos de pessoas indicadas pelo testador, desde que vivas estas, ao abrir-se a sucessão. Começa a falar aqui de prole eventual. Uma pessoa ainda que sequer concebida foi, pode ser herdeiro de uma pessoa que morre. E eu pergunto para vocês, será que essa herança vai ficar guardada para essa pessoa que sequer concebida ainda foi para sempre? Na verdade, não. Olha o artigo 1800 no parágrafo 4º. Ele fala que, se não houver a concepção 2 anos após a abertura da sucessão, ou seja, 2 anos após a morte do testador, esse direito, essa legitimação, ela não acontece. A concepção daquela pessoa deve ocorrer, então, dentro do prazo de 2 anos a partir da abertura da sucessão. Interessante a gente também falar se a pessoa morre e deixou um certo bem ou um certo dinheiro, seja lá o que for, em testamento para essa pessoa que ainda não foi concebida. Quem é que vai cuidar desse bem que um dia vai ser transferido a essa pessoa? O 1800 traz a nossa resposta. Vai ser dado um curador para quê? Gerenciar, administrar esse bem até que exista o nascimento com vida e passe daí para a responsabilidade dos pais em relação ao poder familiar, ok? Inciso 2º, pessoas jurídicas. Posso instituir a transmissão através do testamento para pessoas jurídicas já criadas? Posso sim. Não é incomum o testador deixar certo patrimônio para uma pessoa jurídica que, na abertura da sucessão, já tinha sido criada. Porém, o testador ainda tem a possibilidade de deixar, através do testamento, algum bem ou algum montante de dinheiro para que se crie uma pessoa jurídica. Daí a gente volta novamente para a parte geral do direito civil, no artigo 63. O artigo 63 fala o seguinte: quando a pessoa quer criar uma fundação, deixa dinheiro para criar essa pessoa jurídica e não tiver dinheiro o suficiente, o que a gente faz com aquele montante que foi deixado para esta finalidade? O artigo 63 diz que, quando insuficientes para constituir a fundação, os bens e ela destinados serão, de outro modo, se de outro modo não dispuser o instituidor, incorporados e registrados para outra fundação com fim semelhante. O artigo 63 fala o seguinte: o testador deixou lá 20 mil reais para fazer uma fundação em prol dos animais de rua. Porém, o dinheiro que ele deixou não é o suficiente para que essa fundação venha a funcionar. Qual é o destino dado a esse dinheiro ou a esse patrimônio que foi destinado, que foi a um primeiro momento destinado a essa fundação a ser criada? Esse dinheiro ou esse patrimônio vai ser destinado a uma fundação já criada, mas que tenha o mesmo fim. No nosso caso hipotético, que tenha também como objetivo a proteção dos animais nas ruas. Muito bem.
Falando ainda sobre a questão da legitimação sucessória. O Código Civil diz pra gente quem que não pode ser herdeiro através do testamento. Quem que não pode ser nomeado herdeiro através do testamento? Artigo 1801. Veja, o legislador colocou essas pessoas aí que não podem ser nomeadas herdeiras para deixar o testamento idôneo, para ninguém pensar que alguma coisa possa ter acontecido, burlado esse testamento. Assim, o Código Civil traz como sanção aquele testador que não prestar atenção nessas pessoas que não podem ser herdeiras testamentárias. Ele dá como sanção a nulidade absoluta desse testamento, ou seja, o testamento é como se ele nunca tivesse existido. Inciso 1º, a pessoa que arroga escreveu o testamento. Veja, você pede para uma pessoa escrever o teu testamento, e daí tem uma cláusula lá que deixa 50%, 30% do seu patrimônio para ela. Nos parece um pouco estranho. Então não existe a possibilidade de nomear como herdeiro testamentário a pessoa que escreveu o testamento. Segundo, no mesmo raciocínio, as testemunhas do testamento. E aqui o inciso 3º, que eu acho mais interessante, que pode dar alguma confusão, é a questão do testador não pode nomear como herdeiro o seu concubino ou concubina. O que isso significa? Que ele não pode deixar para sua amante os bens. Mas vejam, cuidado, se você estiver frente a um caso concreto, presta bem atenção, porque aqui a gente vai ter que usar alguns conceitos de direito de família e alguns conceitos do direito sucessório. Se aquele concubino que não pode ser nomeado testador, tem que tomar cuidado em relação a uma hipótese. O artigo 1723, lá no direito de família, fala pra gente que, no inciso 3º, se eu não me engano, no parágrafo 3º, fala que a pessoa mesmo casada, se separada de fato, pode sim assumir uma união estável. Então, mesmo que não haja um divórcio ou uma separação judicial, a união estável entre duas pessoas com separação de fato já é reconhecida pelo direito. Então, o testador que tem um casamento que não foi dissolvido formalmente pode deixar para sua companheira agora alguns bens através do testamento? Pode. Por quê? Porque ali não é um concubinato mais, não é visto como esse instituto mais pelo direito, mas sim como união estável, e por isso não teria problema nenhum em testar em favor daquela pessoa. Então, cuidado, sempre tentem estudar, conseguindo atrelar as regras de partes diferentes aí do direito civil. Veja, agora a gente vai entrar num ponto da aula que esse para mim é o mais importante. A gente vai falar sobre a aceitação ou a renúncia da herança. Toda vez que uma pessoa morre, os bens se transmitem automaticamente para os seus herdeiros, que é o tal do princípio da Saizine. Só que a gente sabe que esse princípio é uma ficção jurídica. Então, por causa disso, por mais que exista essa transmissão ficta, essa transmissão que é uma ficção jurídica, os herdeiros, mesmo assim, eles têm que aceitar a herança. Eles têm que dizer, sim, eu quero essa herança. Ou eles têm que dizer, não, eu não quero essa herança, através da renúncia. Esse período de tempo entre a abertura da sucessão e a aceitação ou a renúncia da herança, a gente chama de delação hereditária. Vamos começar falando sobre a aceitação, que é o caso mais comum. A aceitação é o ato que confirma a transmissão. Lembra que a gente falou agora há pouquinho, sobre o princípio da Saizine, essa ficção jurídica que transmite desde logo todo o patrimônio do decujus aos seus herdeiros. Mas vejam, tem que ter a confirmação da transmissão através da aceitação. Artigo 1804 e seguintes agora, que abre aqui a aceitação e a renúncia da herança dentro do Código Civil. O Código Civil diz o seguinte no 1804, aceita a herança, torna-se definitiva a sua transmissão ao herdeiro, desde a abertura da sucessão. Misturando aí então o princípio da Saizine, a aceitação e o artigo 1804. A aceitação é ato jurídico unilateral não receptício. O que isso significa? É um ato jurídico unilateral porque só tem uma pessoa declarando a sua vontade e a outra pessoa não tem que anuir com aquela vontade.
Por isso, não receptício. Você simplesmente diz, eu quero, e ninguém tem que dizer, então tá bom, se você quer, então eu te transfiro. Não existe, por isso é chamado a natureza jurídica da aceitação da herança, é um ato jurídico unilateral, não receptício. Existem 3 formas de aceitação: a expressa, a tácita e a presumida. Vamos começar pela mais comum, que é a aceitação expressa, prevista no artigo 1805 do Código Civil. A aceitação da herança, quando expressa, faz-se por declaração escrita. Vou parar aí porque o final do 1805 já muda a forma de aceitação. Esse primeiro momento do 1805 diz que a aceitação expressa ela é feita de forma escrita. Pode ser por instrumento público ou pode ser por instrumento particular. Não existe a necessidade, não existe a obrigatoriedade de que a aceitação seja feita somente por instrumento público, por escritura pública. Vejam, a doutrina e a jurisprudência aceitam qualquer tipo de manifestação inequívoca, qualquer tipo de escrito inequívoco de que aquela pessoa está aceitando a herança. Então, não existe formalidade quando a gente está frente à aceitação da herança. Ela pode ser essa aceitação feita judicial ou extrajudicial. Inventário judicial e inventário extrajudicial. Passando para a segunda forma de aceitação da herança, vamos falar sobre a aceitação tácita, também prevista no 1805, na segunda parte. Quando tácita, a aceitação da herança há de resultar tão somente de atos próprios da qualidade de herdeiro. Essa aceitação tácita é aquela pessoa que se comporta como herdeiro. Ela tem atos que você olha e fala assim, essa pessoa está aceitando herança pela conduta que ela está tendo. Cuidado! Participar do velório. Arrumar o velório, organizar velório e enterro não são atos de herdeiro. Qualquer pessoa poderia fazer isso. Agora, por exemplo, pagar um imposto. Um imposto causa mortes para transferência de propriedade, daí sim é um ato considerado de característica de herdeiros. Então, cuidado, preparar funeral não adianta, tem que ser um ato próprio de herdeiro, que somente o herdeiro poderia ter feito. E para a gente terminar a questão da aceitação da herança, falaremos agora sobre a forma presumida. A forma presumida, prevista também no Código Civil, no artigo 1808, e fala o seguinte: se o herdeiro não se manifestar em relação à aceitação da herança, pode o interessado pedir para o juiz que, em 20 dias, esse herdeiro se manifeste. Diga sim, eu aceito, ou não, não aceito. Se o herdeiro cala, não vem aos autos e não se manifesta, usamos aquela máxima, quem cala consciente. Se você não se manifestar, você é herdeiro, e em 20 dias após a sua intimação, quer dizer que você, presumidamente, é sim um herdeiro. Vejam que essa máxima, né, que essa expressão, quem cala consente, ela é exceção dentro do direito. Normalmente quem cala não consente, mas aqui é a exceção. Passamos agora, a gente falou sobre as formas de aceitação, vamos ver como é que funciona a renúncia da herança. A renúncia é um repúdio, deve ser feito de forma formal, a herança ou a legado. A renúncia é ato jurídico também unilateral e ele é sempre expressa. Veja, é muito mais comum que o herdeiro aceite a herança. Por isso, quando tem a renúncia, a lei traz algumas dificuldades para a gente não achar que não se manifestou, então é porque ele não quis, renunciou à sua parte da herança. Não, a aceitação ela é mais fácil de ser feita. Já por sua vez, a renúncia tem que ser por documento público. Olha o que o artigo 1806 diz. A renúncia da herança deve constar expressamente de instrumento público ou termo judicial. É tão séria a questão da renúncia da herança que você não pode, por um simples ato, as pessoas olharem para você e acharem, não, esse aí é um renunciante tácito. Não existe isso, tem que ser feita através de instrumento público ou por declaração judicial. Qual é a pena, qual é a sanção se a renúncia não for feita dessa forma? Como a gente sabe, nulidade absoluta, falta de formalidade em ato jurídico.
Existem duas modalidades de renúncia da herança. A abdicativa, que é chamada de renúncia pura. A pessoa fala assim, eu não quero essa herança. E afasta, renuncia, afasta dela todo aquele dinheiro, todo aquele montante. O que acontece? A parte dela, o quinhão, volta ao Monte Mor para ser dividido em outros herdeiros, ok? Vai ser divididos por seus herdeiros da mesma classe. É um irmão seu que renuncia à herança, os outros irmãos vão dividir o seu quinhão. E também existe a tal da renúncia translativa. Aí que mora o perigo. A renúncia translativa é quando o herdeiro cede a sua parte, o seu quinhão da herança, para uma terceira pessoa. Há na doutrina alguns doutrinadores que digam que isso não é uma renúncia. Por quê? Porque para você poder ceder alguma coisa, para você transferir através de cessão, você tem que ser dono. Você tem que ser proprietário daquela coisa. Então, para você poder ceder o seu quinhão hereditário, você primeiro tem que aceitar para depois ceder. Seria ato entre vivos. Então, você aceita a herança e cede a terceiro. Daí a gente vai ter todas aquelas regras de cessão de herança, cessão de quinhão da herança. Então, a renúncia abdicativa é aquela que afasta por inteiro. Já a renúncia translativa, né, por alguns autores sequer é aceita como forma de renúncia, mas sim como forma de cessão. Como é que funciona? Eu, herdeira, renunciei à minha parte. Já disse para vocês no slide anterior que quem vai ter direito a dividir, a pegar um pedacinho ali do meu quinhão, são os herdeiros da mesma classe. Para a gente conseguir entender como que funciona, para quem que vai ficar essa parte do herdeiro renunciante, a gente parte da seguinte premissa, que está aqui no quadradinho do meio do slide de vocês. A gente imagina que essa pessoa nunca tivesse sido chamado para herdar. É como se nunca ele tivesse tido a qualidade de herdeiro. Então vamos dar um exemplo. A falece, deixa 3 filhos, B, C e D. D renuncia, mas D tem filhos. A minha pergunta para vocês é, os filhos de D têm direito, por representação, de suceder no lugar do pai renunciante? Na verdade, não. Vamos fazer um esquema? Vamos tentar desenhar mais uma vez para ver se eu consigo clarear as ideias de vocês. Vamos colocar aqui. A tem 2 filhos, vamos facilitar aqui. B e C. C, por sua vez, tem 2 filhos. D e E. A faleceu. Quem são os herdeiros diretos? Simples e puramente. Não vamos colocar cônjuge, nada aí no meio. Os 2 filhos, cada um tem direito a 50%. C brigou com o pai antes de morrer. Ai, o pai. Desculpa. C briga com o pai antes de morrer e tal. E não quer a herança. Você fala, não, esse dinheirama todo aí não quero, porque é um dinheiro sujo. Bem coisa de filme, né? Não existe muita... Não tem muita aplicação. As pessoas normalmente recebem a herança. Bom, C diz, não quero. Vai lá no cartório, faz uma escritura, né, no tabelião, faz uma escritura dizendo, renuncio à herança. Esses 50% que estão aqui, que teoricamente seriam de C se ele não tivesse renunciado, para onde que volta? Para o Monte Mor. Ou seja, vai somar com esses 50% para dar os 100% da herança. Minha pergunta é, os coitados dos filhos, o nosso exemplo aqui no Dewey, os filhos de C, eles vão receber por representação em 50%, ou seja, 25 para D e 25 para E? Não, porque, volta aqui, a gente parte da premissa que como se aquele renunciante nunca tivesse sido chamado. Se ele nunca foi chamado, essa parte daqui... C existe? Não existe. Então B, que é o único filho, agora é herdeiro legítimo, vai ter 100% da herança de A. Olha como ficou fácil aí o esquema para vocês entenderem. Gente, só pra gente descontrair e vocês conseguirem entrar aí no clima de como é que funciona uma renúncia. Bom, não é toda vez
que a renúncia pode ser bem-vinda, como é no caso aí do nosso exemplo, né, que B ficou com toda a herança. Aquele que renuncia pode ter credores, ou seja, ele tá cheio de dívida, ele fala assim, eu não vou receber a minha herança para eu não precisar pagar os meus credores. Às vezes algumas vezes isso era feito até para fraudar, fraude à execução, fraude aos credores, para que dizer que aquele patrimônio não era dele e deixar tudo para o outro irmão. Agora, isso não pode mais acontecer. O artigo 1813 fala o seguinte: quando o herdeiro prejudicar os seus credores com a renúncia, poderão eles, os credores, com autorização do juiz, aceitá-lo em seu nome. Se ele tenta afastar a herança, o quinhão que é dele, para não pagar os seus credores, os próprios credores vão aos autos e se habilitam como se herdeiros fossem. Vejam, eu digo como se herdeiro fosse porque vão receber. Eles não são herdeiros do decujus. Mas para quê? Para eles conseguirem receber aquele patrimônio, aquele dinheiro, para saldar a dívida que aquele herdeiro renunciante deixou para com eles. Ok? Faltou um pedacinho, né, desse slide aqui, olha só. Se os credores forem aos autos, o juiz autorizá-los a aceitar a herança por eles, e somente 1/3 do quinhão que lhe era dirigido é o suficiente para quitar as dívidas com aqueles credores. O que acontece com o restante do seu quinhão que não foi utilizado para saldar as suas dívidas? Esse restante vai prevalecer a renúncia que antes foi dada, ou seja, volta para o Monte Mor e ela vai ser dividida pelos herdeiros da mesma classe do herdeiro renunciante. Muito bem. Gente, artigo 1808, esse é importante. Juro, se vocês forem lembrar, se vocês quiserem lembrar, só um pedaço da aula começa aqui. Artigo 1808 fala o seguinte: não se pode aceitar ou renunciar à herança em parte, sobre condição ou sob termo. Não se pode aceitar em parte. Eu não posso dizer, eu aceito esse imóvel que me foi deixado porque ele não tem dívidas, mas em relação a outro imóvel que me foi deixado, que ele está penhorado, digamos assim, esse eu não quero. Não tem essa possibilidade. Ou você abraça a herança todo o seu quinhão, toda a sua parte, ou você renuncia totalmente ao seu quinhão, à sua herança. Só que tem exceção, lógico. Parágrafo 1º, 1808. O herdeiro a quem se testarem legados pode aceitá-los renunciando à herança ou aceitando-a repudiá-los. Se você é herdeiro legítimo e testamentário, você é o filho querido do seu pai. O seu pai vai deixar a parte legítima, que para você por lei já foi instituída, mas também como você é o filho preferido dele, quando ele elaborou o testamento, ele deixou mais uma Ferrari para você. Você não teve uma briga com seu pai, ou sabe Deus o que passa na sua cabeça, e fala assim, ó, eu não quero a minha legítima, eu só quero o meu legado, eu só quero a Ferrari. Daí você pode fazer, porque são duas formas diferentes de legitimação, de capacidade de herdeiro, de capacidade especial. Então você pode renunciar à legítima e ficar com o seu legado, e vice-versa. Posso ficar com a Ferrari e renunciar à legítima, ou eu posso renunciar à legítima e ficar com a Ferrari. Daí existe essa possibilidade. Meus amores, eu espero que eu tenha iluminado a parte civil da cabeça de vocês. Vejo vocês na próxima. Beijo!